Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a 19ª coletiva de imprensa desta feita online, para trazer informações importantes para a cidade de São Paulo, em especial com relação ao retorno das aulas. Queria agradecer aqui a presença da vereadora Eli Teruel, que está aqui com a gente. Estamos aqui com o secretário Edson Aparecido, nosso secretário de Saúde, secretário Fernando Padula, secretário de Educação, a Maldi Vilas Boas, nossa secretária executiva municipal de Educação, Marcos Vinícius Simval, nosso secretário especial de Comunicação, nosso grande secretário, as nossas secretárias adjuntas, a Edjane da Saúde, já conhecida por todos nós, a Minéia da Educação, o Pedro, chefe de gabinete da Secretaria de Educação, aos amigos aqui da imprensa, senhores e senhoras. Nós vamos passar agora, através dos secretários da Saúde e da Educação, quais foram os estudos que embasaram tecnicamente a decisão da cidade de São Paulo com relação ao retorno às aulas. E para a gente ser bem objetivo e prático, quero já passar a palavra para o secretário Edson Aparecido para poder fazer a apresentação. Bom dia a todos, cumprimentar e agradecer ao prefeito Bruno Covas, ao vice-prefeito Ricardo Nunes, que hoje dirige esta coletiva. Dizer que nós vamos fazer a apresentação do estudo da sororeversão, que foi a retestagem da população que participou do inquérito sorológico 2020, o novo inquérito sorológico de 2021, a primeira etapa, e também uma apresentação sobre os cenários, como disse o vice-prefeito Ricardo Nunes, sobre os cenários e a situação da questão das escolas no mundo e no município de São Paulo. A Secretaria Municipal de Saúde, baseada em marcos e evidências, criou estratégias, ampliou ações e realizou monitoramento diário dos dados ao longo das etapas de flexibilização de forma responsável e gradativa. Realizamos os inquéritos sorológicos e flexibilizamos voluntariamente o retorno escolar e atividades na assistência social, em SMADs, ofertando sempre o censo da testagem Covid. Entretanto, o cenário atual, com elevação de casos e internação, sofreu efeitos de aglomeração da população em bares, festas e até nos domicílios, com destaque no período festivo do mês de dezembro. É possível que seja consequência do relaxamento das medidas de proteção e, em especial, pelos mais jovens. A pandemia não acabou e a Prefeitura de São Paulo sempre recomendou a flexibilização com cautela. Em dezembro de 2020, intensificamos as ações comunitárias em todo o território do município, com mais de 4 milhões de pessoas que foram abordadas em todas as regiões do município. Fortalecemos o cuidado com o monitoramento dos sintomáticos respiratórios e os seus contatos. Desenvolvemos novos estudos avaliativos em 2021, como o estudo da sororeversão, que nós vamos agora apresentar, e também a realização de 4 novas fases do inquérito sorológico, iniciando por esta primeira, realizada no dia 5 de janeiro. O estudo da sororeversão foi a retestagem da população de 18 anos com os participantes do inquérito sorológico no município durante o ano de 2020. Qual era o objetivo do estudo da sororeversão? Estudar a ocorrência da sororeversão, ou seja, se houve queda de anticorpos nos casos com exame sorológico reagente no inquérito sorológico para a infecção de SARS-CoV-2. Especificamente, as 3 preocupações centrais é se o tempo teve influência nesta queda de anticorpos, se a faixa etária influenciou nesta queda de anticorpos, ou se houve influência naquelas pessoas que foram reagentes, tiveram a Covid, se foram sintomáticas ou assintomáticas. A metodologia de retestagem, com o mesmo teste utilizado no inquérito sorológico, Wonderful One Step Covid-19, o laboratório LabZoo, condições controladas, técnicos treinados,
iluminação adequada. O alvo, 1.097 pessoas que tiveram resultados reagentes nas fases 0, 2, 4 e 6, entre junho e setembro de 2020, do inquérito sorológico dos adultos, no intervalo de tempo de coleta de 184 dias, 154 dias, 125 dias na quarta fase e 97 dias na sexta fase. Fizemos também a aplicação do novo questionário para atualização das informações. E o resultado obtido foi esse que a gente vai agora detalhar nesta tela central, mas depois nas demais telas. O resultado da retestagem em dezembro de 2020, 1.097 pessoas reagentes nas fases 2, 0, 2, 4 e 6 dos inquéritos sorológicos. Tivemos a adesão de 730 pessoas, 707 com o resultado de teste. 367 pessoas não aderiram, 33,5%. Tivemos 556 pessoas reagentes, 78,6% mantiveram os anticorpos manifestados durante as fases do inquérito sorológico. Na retestagem de dezembro, 78,6% mantiveram os anticorpos. 151 pessoas foram não reagentes, 21,4% houve a chamada sororeversão, não apresentaram anticorpos de Covid-19. E 34%, 30% não foi encontrado porque não fizeram, não participaram do teste. Então, a síntese do estudo da reversão, aliás, estudo inédito no país, feito pelo município de São Paulo, a taxa geral de sororeversão na cidade foi de 21,4%. Ou seja, na retestagem, 1/5 da população não foram detectados anticorpos. O que nos significa, eventualmente, depois nós vamos explicar, que essas pessoas não estejam imunes, mas não foram detectados anticorpos. Em 26% das pessoas que tiveram Covid e foram assintomáticas, mostra uma taxa de reversão de 26%. É maior, então, a reversão em pessoas que não referiram sintomas durante a fase que tiveram Covid-19. O tempo recorrido entre a testagem inicial e a retestagem não teve influência no tempo, da questão do tempo na sororeversão. E em relação à faixa etária, também não houve diferença na sororeversão em relação à idade das pessoas testadas e retestadas. No próximo gráfico, vocês podem ver, então, o detalhamento. Quer dizer, não houve uma diferença significativa quando considerado o intervalo entre a testagem inicial e a retestagem. O grupo da fase 0, entre a testagem e a retestagem, nós tivemos 184 dias. Da fase 2, entre a testagem e a retestagem, 154 dias. Da fase 3, entre a testagem e a retestagem, 125 dias. E da fase 4, 97 dias. Então, não houve diferença significativa na sororeversão, quando considerado o tempo decorrido entre as fases do inquérito sorológico e a retestagem. Os modelos matemáticos utilizados estão aí, inclusive, referenciados, de teste, que foi o Q quadrado. O resultado da sororeversão na faixa etária também não apresentou, não houve diferença significativa em relação à questão da faixa etária. Como a gente pode ver, entre 18 a 34 anos, 23%, de 35 a 49 anos, 24% de sororeversão, de 50 a 64 anos, 19,8%, e com pessoas com mais de 64 anos, 16,5%. No entanto, os resultados da sororeversão mostram uma influência em relação à pessoa ter sido sintomática ou assintomática.
Aí realmente houve, detectamos, com todo o trabalho feito, com todo o trabalho científico feito pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde, os indivíduos assintomáticos tiveram uma maior sororeversão do que aqueles que apresentaram sintomas, 26%. Então, agora nós vamos para o segundo item da nossa coletiva, que é a questão do novo inquérito sorológico, mas, na realidade, vamos agora falar um pouco sobre o cenário da doença na cidade, exatamente porque nós tomamos a decisão, junto com o prefeito Bruno Covas e o vice-prefeito Ricardo Nunes, de fazermos uma nova etapa de inquérito sorológico, dividido em 4 fases, que tem como base exatamente esses 3 gráficos que nós estamos colocando. Aí nós podemos observar, aí a observação e o monitoramento dos cenários epidemiológicos do município de São Paulo, onde nós podemos perceber, no gráfico 1, uma queda aparente nos casos notificados, é a figura 1, no final de 2020, que pode eventualmente ser justificada pela menor procura dos serviços de saúde em função das férias do final do ano. Isso poderia nos dar uma ideia de que haveria, em dezembro, um processo de queda, né, as notificações se apresentam dessa maneira, mas que houvesse um processo de queda, né, na incidência da doença na cidade. No gráfico 2, nós estamos vendo aí, então, a confirmação de síndrome gripal aguda grave, né, de Covid-19, com o gráfico já demonstrando uma elevação do número de casos confirmados na cidade. E no gráfico 3, que é exatamente o gráfico que mostra as internações de pessoas por síndrome respiratória aguda grave com Covid-19, e aí a gente pode perceber o comportamento dessas 2 curvas, do gráfico 2 e do gráfico 3, demonstra de forma muito clara o real cenário da pandemia na cidade, que é uma tendência de elevação para o mês de janeiro e o mês de fevereiro, né? Então, esses 3 gráficos são muito importantes, que mostram, prefeito, exatamente a real situação do processo que nós podemos ter nesses próximos 20 dias da doença na cidade e do próximo mês de fevereiro. E foi exatamente com isso que nós fizemos também aí já uma avaliação dos cenários de como a questão escolar se apresentou no mundo, né? A Secretaria Municipal de Saúde, junto com os técnicos e também com a colaboração da sociedade civil, das universidades, da academia, né, pôde estudar os cenários que ocorreram em vários países, sobretudo da Europa, e esse estudo dos cenários epidemiológicos, sobretudo em países europeus, comparado com o município de São Paulo, revelam diferenças na forma do tratamento da questão escolar. A principal delas é que o município de São Paulo não seguiu a regra da Europa, e aqui nós não tratamos a questão educacional como um setor da economia, como um setor econômico, né? Os países europeus trataram a questão educacional como um setor econômico e tomaram as mesmas decisões que tomaram para os setores econômicos. Essas decisões também se refletiam no cenário da educação. O município de São Paulo fez a separação disso, mas aqui a gente pode ver, no caso da Europa e aqui no caso da França, né, onde a gente tem aí a abertura das escolas, depois os cenários de casos, e ao final a França foi um país que manteve as escolas abertas com protocolos sanitários e com a proibição da entrada de pais nas escolas. É evidente que, se nós formos comparar a população, a França tem 67 milhões de habitantes, uma densidade populacional de 105 habitantes por quilômetro quadrado,
enquanto a densidade habitacional do município de São Paulo é de 8.102 habitantes por quilômetro quadrado, né? É muito importante que se faça essa leitura, né? A Espanha seguiu um pouco o mesmo modelo da França. Aqui a gente também faz o destaque da questão populacional. A Espanha com 92,19 habitantes por quilômetro quadrado, mas a Espanha, então, ela tomou uma decisão de que a volta às aulas seria uma decisão pelas várias regiões do país, e lá, de uma maneira geral, se manteve o processo de aulas contínuos no país. No Reino Unido, uma situação oscilante, não só da questão do número de casos, e da leitura que o Reino Unido fez do impacto da volta às aulas. Lá, em diferentes momentos, se fechou as escolas, se abriram as escolas, e agora, em função do lockdown geral do país, no final do mês de dezembro, também se fecharam as escolas. A mesma coisa na Alemanha, que seguiu um pouco. A Alemanha foi um caso na Europa onde o número de casos, para se ter uma ideia, em 14 de agosto era de 697 casos na média móvel de 7 dias, em 30 de dezembro passou a 49.044 casos na média móvel de 7 dias. É um crescimento brutal. O país fechou, e com o fechamento, com o lockdown, também se fecharam as escolas. A Secretaria Municipal de Saúde, como vocês sabem, então iniciamos um novo processo de inquérito sorológico. A primeira fase, feita agora entre 5 e 7 de janeiro. É importante se destacar que ainda, evidentemente, é um mês de retorno de férias, então a gente deve ter um cenário mais preciso na segunda fase do inquérito sorológico, que será em 19/1, mas, de qualquer maneira, ele já aponta para nós, como nós colocamos naqueles 3 primeiros gráficos, algumas tendências muito claras em relação à questão da doença aqui na cidade. O objetivo era conhecer a situação sorológica da população para direcionar as novas estratégias de atenção à saúde, considerando o cenário epidemiológico. A fase 1 de 2021 teve início, então, em 5 de janeiro. A coleta e a entrevista foram realizadas por profissionais das 472 unidades básicas de saúde. As bases de dados foi o IPTU de 2020, mais os hidrômetros de 2017, mais a estratégia de saúde da família, com ampliação dos domicílios atendidos e alcançados pelo Programa de Saúde da Família. A metodologia de testagem é a mesma utilizada em 2020, só para a gente economizar tempo, mas, de qualquer maneira, é bom salientar que o método utilizado de imunocromatográfico de IgM e IgG, o Wonderful, aprovado pela Anvisa, tem uma sensibilidade de precisão de 97,87%, segundo a Universidade de São Paulo. No ano passado, então, fizemos as 7 etapas do inquérito sorológico de adulto e as 4 etapas de inquérito sorológico das crianças. A última prevalência da fase 7 de adultos, com uma prevalência de 13,6%, e na das crianças de 16% de prevalência. No município, então, a prevalência da infecção em crianças não teve diferença por faixa etária, de 4 a 5 anos, de 6 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Houve uma certa similaridade, de 16% em todas essas faixas etárias das crianças. 25% das crianças convivem com idosos, e os idosos representaram, vice-prefeito, 76% dos óbitos de Covid-19 na cidade. Por isso, o impacto que a gente levou um ano nesse estudo, nesse cuidado, nesta avaliação,
do impacto que isso poderia ter para um segmento de convívio muito grande dos nossos alunos. 66% das crianças são assintomáticas, o inquérito de 2020 apontou. Aqui nós temos uma comparação, então, da prevalência, a prevalência de 2020, a última, 13,6%, e aqui a divisão da prevalência por região da cidade. Em 2021, a prevalência apontou 14,1%. Volto a dizer, seguramente, na segunda fase do inquérito sorológico, em 19/1, nós teremos os números da prevalência mais adequados. De qualquer maneira, no comparativo, a região onde houve o maior aumento de prevalência foi na zona leste da cidade, né, que eu acho que é o fato mais importante aqui a ser destacado, num primeiro momento, nessas duas telas. Em seguida, analisando a estimativa de prevalência nesta primeira fase, nós pudemos perceber que a região da cidade, a região do centro expandido da cidade e de DH alto, saltou para 11,9%, né, a prevalência, enquanto a faixa de DH médio ficou em torno de 10,9% e a faixa de DH baixo em 22%. Em 2020, a prevalência da faixa por IDH foi menor na faixa de DH alto. No final do ano, na última fase do inquérito sorológico, na 7ª fase, nós já apontamos que havia um crescimento muito acelerado, em alta velocidade, na região de DH alto na cidade, que depois veio a se confirmar e que, obviamente, vai se agravar com os acontecimentos do mês de dezembro. Para 2001, então, a estimativa de prevalência na faixa de DH mais alto na cidade oscilaram entre 3% e 9% em 2020. Em 2021, a prevalência do IDH alto aumentou de 4,6% para 11,9%. Né? O que demonstra que, se o restante da cidade tivesse a mesma velocidade de disseminação dessa faixa de DH alto da cidade, e se nós não tivéssemos o acompanhamento, o monitoramento que foi feito pela saúde pública e por outras áreas da prefeitura, como a assistência social, a educação, nós seguramente teríamos, nas regiões periféricas da cidade, um quadro muito mais agravado do que nós tivemos. Foi o monitoramento, foi a testagem, foi a internação de casos leves nos hospitais de campanha, depois nos 8 hospitais abertos pela prefeitura. Foi esse processo que evitou que nós tivéssemos na periferia da cidade um quadro muito mais grave do que nós tivemos. O inquérito, na sua primeira fase, então, de 2001, aponta uma prevalência, em 2021, uma prevalência de maior entre o jovem adulto de 35 a 49 anos, de 19%, né, que é exatamente aquela faixa etária que circulou com mais intensidade na cidade, de escolaridade, 16,6% no ensino médio, que também é o jovem que está transitando na cidade à procura de emprego, enfim. Raça e cor, manteve-se o quadro de 2020, né, com maior prevalência na raça e cor preta e parda, com 15,4%. Na adoção de medidas de prevenção, né, a gente, nos moradores de domicílio, continua, obviamente, maior a prevalência nos moradores, nas pessoas que moram em domicílios com 5 ou mais moradores, 20,3% a prevalência. A adoção de medidas de prevenção, de uso de máscara, a adesão de 95,2% da população, e de distanciamento social de 98,2%. De regime de trabalho, as categorias mais afetadas são os desempregados, 17,1%, que é exatamente aquela população que circula em busca do emprego, e aqueles que trabalham fora de casa, 20,7%.
Introduzimos em 2021 uma análise, uma categoria que não tivemos no inquérito sorológico de 2020, que foi a do contato social. As pessoas que disseram que não têm contato social com amigos e familiares, exceto com os que moram, tiveram uma prevalência de 11,4%. As pessoas que tiveram contato com um grupo restrito de amigos e no trabalho, de 13,5%. E as pessoas que disseram que não tiveram nenhuma restrição de contato, 28,9%, quer dizer, uma diferença muito grande que mostra que essas pessoas que não tiveram este cuidado, a prevalência e a contaminação foi praticamente o dobro, né? Ou mais do que o dobro. E os assintomáticos na cidade continuam em 36,1%, nos inquéritos sorológicos de 2020, nós chegamos a 40%. As considerações, então, finais mostram, sobre a sororreversão e o inquérito sorológico, no estudo da sororreversão, a redução de anticorpos de 21,4%, não traduz o estado imunológico da população, é importante que se diga, né? Nós estamos tratando uma doença que ainda é desconhecida, que ainda é estudada em todo o mundo, né? Então, portanto, todas as possibilidades devem ser consideradas. De qualquer maneira, o estudo feito pelo município é um avanço no sentido de que a gente possa se preparar melhor nesta retomada de casos e de internações na cidade. Observa-se em estudos nos últimos meses que existem outras formas de resposta imunológica, como, por exemplo, o papel das células T na eventual proteção para a Covid-19. O inquérito sorológico, o primeiro inquérito, agora de 2021, mostra uma prevalência de 14,1%, a faixa etária de adultos de 35 a 49 anos, a maior incidência, e 30% de assintomáticos. As regiões com IDH alto, né, 11,9%, então um aumento de prevalência em relação ao último inquérito, né, e a maior prevalência nas pessoas que disseram que têm contato social, né, de 28,9%. Considerando, então, a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária e todos os nossos técnicos, considerando esses cenários e todos esses estudos realizados, né, a manutenção da prevalência em adultos no município, independente da flexibilização, as outras formas de respostas imunológicas para o SARS-CoV-2, a revisão sistemática sugere que não há evidências suficientes de que as crianças sejam casos índice para a transmissão. Inclusive, nós temos um detalhamento de todas as faixas etárias, de casos, internações e óbitos, de crianças de 0 a 4 até idosos de 70 a 74 anos. Né? A observação ao longo do ano das taxas de incidência de internação e de óbitos em crianças no município revelam taxas baixas que se mantiveram consistentes para este grupo etário. Mas foi preciso que a gente tivesse um longo tempo de análise, de observação, para tomar uma decisão que fosse a decisão mais adequada e tomada no momento e no cenário mais adequado. A relevância do impacto do bem-estar biopsicossocial das crianças e dos nossos adolescentes. A Vigilância Sanitária do município, então, recomenda o retorno escolar seletivo para toda a rede de ensino no município, privada e pública, a partir de 1º de fevereiro, com a capacidade de 35% desses equipamentos a serem ocupados. Então, é possível que todas as unidades escolares voltem a funcionar, mas com a sua capacidade máxima em torno de 35%, cujo detalhamento será feito depois pelo secretário da Educação. O retorno cauteloso das atividades escolares, com um protocolo sanitário único para a rede pública e para a rede privada, que também o secretário vai falar sobre isso, em conformidade com os critérios já estabelecidos anteriormente pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria da Educação. O que a saúde fará neste processo?
as unidades básicas de saúde irão acompanhar todas as escolas, né, no território das nossas unidades básicas de saúde. Nós vamos acompanhar, então, esse retorno, né, um grupo também, que o secretário vai aqui se referir, importante, vai fazer esse acompanhamento, mas esse acompanhamento, esse diagnóstico detalhado de saúde das crianças, dos profissionais e dos pais, será feito pela saúde. E mais, a secretaria vai fazer uma inovação, nós vamos estabelecer as chamadas escolas sentinelas. O que é isso? Nós vamos escolher, na área das 28 unidades de vigilância sanitária do município, uma escola que será acompanhada durante os 14 dias do ciclo do SARS-CoV-2, que será acompanhada, e nessa escola, então, nós teremos todos os dados de alunos, de funcionários e também de pais, e ela será referência para nós naquele território de vigilância sanitária. São 28 unidades de vigilância sanitária do município. Nós teremos, então, nós vamos acompanhar todas as escolas, mas esta escola sentinela, sob o ponto de vista da saúde pública, é ela que será a referência de como vai ser este retorno de aulas e, eventualmente, as decisões que serão adotadas. Então, esta é a decisão que o prefeito Bruno Covas, o vice-prefeito Ricardo Nunes, as várias secretarias envolvidas, a vigilância sanitária do município, agora com cenários muito claros, muito definidos, damos um passo à frente, gradativo, seletivo, que será observado com rigor, para que a gente não tenha qualquer retrocesso. Todos os avanços ocorridos no município, eles foram estudados exatamente em função disso. Se houvesse qualquer tipo de retrocesso, haveria também a mudança de tomada de decisões. O prefeito Bruno Covas colocou isso de forma muito clara ao longo de todo o ano, e agora nós repetimos isso dessa maneira. Então, a apresentação da Secretaria de Saúde, vice-prefeito, era essa que nós tínhamos que fazer. Obrigado, secretário Edson Aparecido. Alguma observação mais, doutora da Saúde, doutor Diane? Não? Ok. Ok, então, parabéns a toda a equipe da saúde. Então, a recomendação da saúde é o retorno de todos os equipamentos de educação, tanto a municipal como a privada, com 35% da capacidade, e é importante essa colocação para que a população de São Paulo fique com tranquilidade de que haverá um monitoramento constante com essa inovação, inclusive das escolas sentinelas, como bem apresentou aqui o secretário Edson Aparecido. Uma vez com a recomendação da saúde de retorno às aulas a partir do dia 1 de fevereiro, com as restrições colocadas e bem apresentado aqui que será com monitoramento contínuo. Então, passo agora ao secretário Padula, para que passe à população de São Paulo qual serão os critérios e os protocolos. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao prefeito Bruno Covas, ao vice-prefeito Ricardo Nunes, ao secretário Edson Aparecido, à secretária adjunta da Saúde, Ediane, à secretária adjunta da Educação, a Mineia, e pedir aqui licença ao nosso vice-prefeito, como essa é a primeira vez que o novo secretário da Educação se dirige ao público, para dar uma palavra aqui, não específica da questão da Covid. Primeiro, que é uma gestão de continuidade. Nós não acreditamos que educação deva ter rupturas e movimentos abruptos. Então, queria deixar aqui o meu agradecimento ao secretário Alexandre Schneider, ao secretário João Cury e ao secretário Bruno Caetano, e dizer para a rede municipal de ensino, quer seja das unidades próprias ou das unidades parceiras, que essa será uma gestão de diálogo, de construção de consensos e de continuidade da política de educação. Educação é processo, é foco no desempenho dos alunos por meio do currículo da cidade, formação continuada de professores e apoio aos profissionais da educação. Esse momento é muito importante, o de retomada das atividades presenciais
nas escolas. E queria aqui deixar um agradecimento ao secretário Edson e à secretária Edjane pela condução que eles tiveram, junto com o prefeito Bruno Covas, sob a liderança do prefeito, no processo de pandemia na cidade de São Paulo. Certamente todas as decisões dos senhores e o trabalho de todos os profissionais da saúde é que permitiu que São Paulo passasse da maneira com que passou, com sucesso, por esta pandemia. A pandemia não acabou, precisamos ter todos os cuidados necessários, mas o trabalho feito merece o nosso cumprimento. Seguindo as orientações da saúde, como sempre disse o prefeito, o vice-prefeito, podemos retomar as atividades presenciais na rede pública de ensino. E aqui cabe uma observação, e falo retomar as atividades presenciais, porque houve muito trabalho no ensino remoto, né? Num momento em que ninguém estava preparado, mas quero deixar aqui o meu agradecimento também a todos os profissionais da educação que não mediram esforços e se desdobraram para atender os alunos, quer seja na plataforma disponibilizada pela Secretaria da Educação, quer seja para aqueles alunos que não tiveram acesso ou não conseguiam baixar via redes sociais, gravando aula, disponibilizando aulas, vídeos, ou por ferramentas de contato no telefone. Então, foi um trabalho hercúleo desta rede e que merece reconhecimento. Claro, a volta da atividade presencial é essencial e nós acreditamos em escola presencial, né? Não acreditamos em homeschooling, nós acreditamos em educação presencial com o professor, mas não podemos deixar de reconhecer esse trabalho que foi feito anteriormente. Bom, dito isso, eu queria passar a relatar o que foi feito pela Secretaria Municipal de Educação, tranquilizar aqui o nosso vice-prefeito, o secretário de Educação, o secretário da Saúde, que a educação está preparada para este retorno e, portanto, eu vou relatar aos senhores o que foi feito. O investimento, somando 2020 e 2021, monta 2,7 bilhão de reais. Foram reformadas 552 escolas, melhoria do telhado, adequação da fiação, adequações de cabo de rede, hidráulica, pintura externa do prédio, construção de muros, aquisição de material e proteção, 760 mil kits de higiene, que vão para todos os alunos. Esse que vai ser entregue, secretário? Exatamente. Aproveitar, queria mostrar aqui. Tem o sabonete, e tem a máscara, né? Quantas máscaras? São 3 máscaras para cada aluno. Ok. E a caneca para cada aluno também, para que eles não precisem pôr a boca no bebedouro e com isso não tenham nenhum risco. Ah, tá. Isso já está adquirido, só fazer a entrega, né, secretário? Já está nas escolas, aguardando agora o retorno presencial dos alunos para ser entregue a cada um dos alunos da rede pública municipal. Também foram adquiridos termômetros, 6.200, 75 mil protetores faciais, os face shields. Foram também repassados recursos para as escolas, né, o PTRF, aqui é o dinheiro para a escola, para ela fazer, segundo a orientação da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Educação, compra de tapete sanitizante, conserto de torneira, colocação de lavabo, tampa de privada, mudança do fluxo de chegada e saída dos alunos, sinalização. Só esse montante direto para as escolas são 297 milhões de reais. Foi investido muito em tecnologia, né? Comprado 465 mil tablets, né? Que vão ser entregues até abril, para todos os alunos do ensino fundamental, um tablet por aluno. Isso vai possibilitar não só o ensino híbrido nesse momento de pandemia, mas possibilitar que depois, no segundo momento, se faça reforço e recuperação usando esse tablet também. Isso é para sempre, quer dizer, para cada um dos alunos, e com chip. As salas da rede municipal estão sendo adaptadas com computador, projetor e caixa de som, né? Facilita a aula do professor, ele vai poder tornar mais dinâmica a sua aula, mas, além disso, permite que ele transmita essa aula e coloque na plataforma para os alunos que não estejam
de forma presencial. Foi feito também formação dos professores, elaborado um protocolo e uma formação baseada no protocolo de segurança, em parceria com a Unifesp e a SPDM, e o outro em parceria com a Secretaria da Saúde de autocuidado pessoal. 87 mil profissionais da educação já passaram por esse curso. O protocolo, como disse o secretário Edson, a Secretaria Municipal de Educação já tinha um protocolo que foi discutido com a rede, apresentado e que será agora atualizado, que é um protocolo de setembro, e aí com a aprovação e atualização da vigilância sanitária, inclusive com as recomendações de qual deve ser o fluxo e o procedimento no caso de algum aluno ser detectado com Covid. Portanto, agora, a partir de 1º de fevereiro, fica autorizada a retomada das atividades presenciais para a aula. Na rede municipal, nós teremos um primeiro momento de planejamento, acolhimento dos professores, checagem da avaliação diagnóstica. A aula, então a atividade começa dia 1º com os professores e dia 15 começa a atividade com os alunos. Nesse período já terá atividade remota para os alunos. Depois a professora Mineia, nossa secretária adjunta, vai detalhar mais esse espaço. Vale aqui reforçar que o grupo de risco, quer seja de professores acima de 60 anos ou com comorbidade e alunos com comorbidade, não voltam neste momento. Para isso também foi contratado professores temporários justamente para suprir esta necessidade. Será feito um trabalho na próxima semana de checagem de cada uma das 4.000 escolas, quer seja da rede própria da educação, quer seja da rede parceira, para ver se essas escolas têm condições da retomada das atividades presenciais. Não tendo, não abriremos. O prefeito Bruno Covas assina hoje uma carta ao ministro da Saúde, justamente solicitando que os profissionais da educação sejam priorizados no Plano Nacional de Imunização. Esse é algo muito importante. Quero também anunciar que o prefeito determinou a continuidade do cartão merenda até que as atividades sejam retomadas por 100% dos alunos presencialmente. Será feito também pela Secretaria Municipal de Educação um curso para os professores sobre educação híbrida, justamente para eles usarem melhor estes instrumentos que a Secretaria está disponibilizando, porque também comprou notebook para todos os professores. Temos, nesse momento, mais 63 escolas sendo reformadas e, a partir de março, a contratação de 1.400 estagiários este ano, num processo que vão ficar no 3º ano do ensino fundamental, para fortalecer o processo de alfabetização, justamente para ajudar nesse processo de recuperação em relação ao ano passado. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer. Queria pedir para a professora Mineia falar rapidinho do ponto de vista pedagógico e depois devolvemos a palavra. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando de algo que é super importante, que é o retorno das crianças às nossas unidades. A minha fala, ela trata dessas duas questões, tanto do retorno dos professores quanto do retorno dos estudantes. O ano letivo na Secretaria Municipal de Educação sempre começa com formação de professores. Os professores têm alguns dias para planejar o ano letivo. Nunca temos uma oportunidade de ter muitos dias, porque o ano letivo é sempre apertado, a gente está sempre organizando os dias letivos durante o ano. Geralmente nós temos 2 a 3 dias de planejamento. Neste ano nós decidimos, junto com o prefeito, o vice-prefeito e a Secretaria da Saúde, fazer 15 dias de planejamento. Então serão 2 semanas, 10 dias em que os professores estarão na escola, porque há um rol de atividades e há um rol de coisas que a gente precisa garantir para o retorno seguro das crianças. Então, os professores precisam ser acolhidos, eles passaram quase um ano em teletrabalho, fazendo atividades remotas com os estudantes, por isso haverá uma atividade de acolhimento desses educadores, que está sendo pensada
com a nossa equipe do NAAPA e com profissionais, psicólogos, psicopedagogos e outros que teremos parcerias também para que sejam acolhidos, para que tenham espaços na escola para discutir sobre o que aconteceu ano passado e para dizer quais serão as ações a serem realizadas este ano. Uma questão muito importante é, com a regra definida pela Prefeitura, com a indicação da Secretaria da Saúde, nós já temos o indicativo que 35% dos estudantes voltam. Então, como isso se organizará? 100% das crianças voltam para a escola, mas em rodízio. Mas há uma informação que é importante, que é os familiares podem optar pelo retorno das crianças ou não. Então, a gente vai fazer essa pesquisa com os familiares e esta semana também servirá para organizar a escola no que diz respeito ao atendimento das crianças. Isso é muito importante porque pode ser que eu tenha escolas que eu tenha que fazer um rodízio, porque mais de 35% das crianças querem voltar. Ou outras escolas que eu posso atender todos os dias, diariamente, todas as crianças, porque só 35% querem voltar. Então, por que a gente tem que ter mais dias de planejamento? Porque isso é uma ação que cada uma das escolas vai fazer. Não dá para a secretaria determinar o modelo. Há indicações, o limite diário é de 35%. Mas se a gente vai atender 100%, 35%, 70% rodiziado, isso cada escola vai definir nesta semana de planejamento. Outra questão importante é, no ano passado, em novembro e dezembro, as crianças fizeram uma avaliação diagnóstica e o resultado desta avaliação nos dá indicativos importantes sobre a organização, tanto do ano letivo, quanto dos processos de recuperação paralela, que serão feitos no decorrer do ano, no turno e no contraturno, com a ajuda da compra dos tablets, que foi feita para todos os estudantes. Então, organizar o período letivo, organizar as questões a partir dessa pesquisa com os estudantes, analisar o protocolo sanitário. Nosso protocolo é datado, de setembro. Muitas coisas mudaram desde então. Então, se apropriar dessas mudanças, organizar o currículo escolar, organizar a acolhida dos estudantes. Todos os anos, a acolhida dos estudantes ela é sempre muito bem organizada, principalmente nos espaços de educação infantil, que a gente acolhe bebês, crianças pequenas. Então, estas 2 semanas, esses 10 dias de planejamento serão fundamentais para que os professores tenham tempo para organizar um retorno seguro e adequado de todos os nossos bebês, crianças, jovens e adultos da rede. Importante considerar também que os nossos estudantes da EJA, com mais de 60 anos, neste primeiro momento não retornam e que, portanto, continuam com atividades online, e o tablet também foi comprado para os estudantes do ensino médio da EJA, então a gente consegue garantir o acesso de todos eles à educação. Nestes 10 dias de planejamento, os alunos terão atividades online disponibilizadas no portal da educação, por educadores da rede. A gente quer até fazer aqui um pedido, secretário, para o secretário Rossielli, para que a gente possa também utilizar o Centro de Mídias, a TV Cultura. Já fizemos parcerias no ano passado, muitos professores da nossa rede fizeram filmagens e participaram das ações planejadas pelo Centro de Mídias. Então, a gente também fará uso desses recursos. E nesta primeira semana, como o secretário Fernando Padula falou, os professores começarão a formação sobre o ensino híbrido para fomentar, para ampliar aquelas possibilidades que já vêm acontecendo no decorrer dos últimos anos. Então, para o professor, a atividade se organiza desta forma, e para os estudantes, as aulas começam no dia 15, já teremos tudo organizado a partir da pesquisa. Nós teremos, nesse momento, o período normal de aula, 5 horas diárias de aula. Não começaremos o ano letivo com atividades do contraturno, mas faremos as atividades no período. Os meninos e meninas que vêm para a escola terão atividades, e essas atividades também ficarão disponibilizadas para todas as crianças que permanecem em casa. Por que a decisão foi fazer um rodízio? Primeiro, porque a gente sabe que a escola é o espaço social dessas
crianças. Ter o contato com os colegas, ter o contato com os professores é fundamental. E, além disso, a gente possibilita que, enquanto 100% dos estudantes não tiverem com os tablets, todos eles venham para a escola e levem para casa as atividades já organizadas pelo seu professor, e com isso a gente consegue organizar o nosso ano letivo. Acho que uma coisa muito importante da apresentação do secretário de Saúde é dizer o impacto, a relevância do impacto do bem-estar biopsicossocial a essas crianças estando no ambiente educativo. Nós tivemos, por conta da pandemia, que cessar este contato, mas a gente sabe, nós que somos da educação, né, e todos que estão presentes aqui, isso ficou muito nítido, não só para nós da educação, mas para todas as pessoas, a importância da escola para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, essa é uma decisão muito importante e a gente precisa ter muito cuidado, não só com os nossos estudantes, com os nossos professores também. Então, esta semana, nós já estamos dialogando com todos os diretores regionais dos 13 territórios da cidade, passamos a fazer reuniões também com os diretores de escola, para que no dia 1º, essa acolhida dos professores seja uma acolhida organizada, em todos os aspectos que a gente precisa organizar, relacionado às normatizações, relacionados ao calendário escolar, a própria questão pedagógica e segura, porque o que importa, lógico, é um cuidado, né? A decisão ela foi muito cuidada pelas 2 secretarias, pelo vice-prefeito, pelo prefeito da cidade, para que todos, educadores e estudantes, tenham uma volta segura às nossas unidades. E as nossas escolas, como disse o nosso secretário, estão preparadas para isso. Muito bom. Obrigado, Minéia. Agradecer, enfatizar mais uma vez o agradecimento ao Padula, nosso secretário de Educação, Minéia, a adjunta, o Edson Aparecido da Saúde, a doutora Edjane também da Saúde. Como todos vocês puderam observar, as decisões sempre foi assim, o prefeito Bruno Covas assim determinou que fossem tomados baseado em estudos com embasamento técnico, os estudos que foram feitos de sororeversão e os inquéritos sorológicos que a saúde fez embasou essa decisão. A educação está preparada, Minéia falou muito bem, dia 1º retoma, depois terá 15 dias para fazer essa preparação, e no dia 15, sim, de fevereiro, os alunos de forma presencial. Então, todas as orientações do prefeito Bruno Covas foram seguidas aqui, e eu queria ressaltar e salientar mais o agradecimento a vocês, que deixa a população de São Paulo muito tranquila com relação às lições da cidade de São Paulo, baseadas em estudos técnicos. Passar para a Fernanda já ir para passar as perguntas. Obrigada. A gente lembra que a apresentação com dados detalhados da saúde já está disponibilizada a toda a imprensa. Vamos à pergunta do jornalista Matheus Meirelles, da Rádio CBN. Por que parte do setor que quer o retorno das aulas e parte não quer? Como a administração pretende lidar com possíveis descumprimentos das orientações, como não abertura de escolas ou professores municipais que venham a ignorar o retorno das aulas? Haverá algum tipo de restrição para aqueles que não acompanharem o retorno das aulas? Aí o Padula. Bom, as escolas reabrem no dia 1º de fevereiro, como disse a professora Minéia, nesse primeiro momento de planejamento. A seguir, a partir do dia 15 de fevereiro, em atividade com os alunos, retorno das atividades presenciais. Tirando os professores acima de 60 anos e com comorbidades, os demais, a presença é obrigatória, facultativa aos alunos, que os familiares serão consultados para decidir se querem ou não, né? E nós entendemos que esse é um processo de construção. Essa semana passada eu conversei com algumas professoras e profissionais da educação que retomaram atividades no ano passado. Elas me disseram que o Conselho de Escola aprovou, e uma mãe que faz parte do Conselho de Escola aprovou, mas disse o seguinte: mas os meus filhos não voltam. E ela ficou lá acompanhando. 2 semanas depois, ela trouxe os filhos para irem para a escola. Portanto, é um momento que as pessoas têm medo, insegurança, e nós vamos gradativamente
construir esta segurança, né? E mostrar que é necessário a escola presencial, né? Todos os problemas, além da aprendizagem, psicológicos, sociais, de nutrição, de violência, né? Portanto, é necessário que a escola funcione, com obrigatoriedade a quem tem menos de 60 anos e não tem comorbidade, e opcional aos alunos e familiares. Só complementar, Padula, você falou bem, mas destacar aqui, como a Minéia falou, não é obrigatório. A cidade de São Paulo, então, os alunos, os pais responsáveis, né, vão definir se os alunos voltam ou não nesse período de emergência. E, como a Minéia falou, vai ter o estudo, vai fazer essa avaliação e vai ter 35% das crianças na escola. Só uma observação. Pois não, Padula. O que nós, a Minéia e eu falamos aqui, 1º e 15, é a organização da rede municipal de ensino. A rede privada, cada escola vai definir, a partir do dia 1º, como será o seu retorno. Se quer fazer igual à rede municipal, ter um planejamento e aí retomar, ou se quer já começar imediatamente. Fica autorizado pela Secretaria da Saúde, nós sempre seguimos a saúde, a funcionar a partir do dia 1º de fevereiro com 35%. Seguindo o protocolo. Seguindo o protocolo, e nós definimos aqui já como será o funcionamento na rede municipal de ensino, quer seja a rede própria, quer seja a rede municipal de ensino, unidade própria e unidade parceira. Ok. Então acho que a resposta para o Matheus está bem dada. Só complementar mais uma coisa também que o Edson e a Ediane falou, que é importante deixar ressaltado. As nossas 472 UBS, é isso, Edson? Estarão as 472 UBS monitorando todas as escolas municipais, todas as escolas serão monitoradas pela UBS. Fernando. Agora, a pergunta do jornalista Felipe Guedes, da TV Globo. É possível que a vacinação no país comece já na semana que vem? Dos 3.000 postos anunciados pela Prefeitura, quantos já estarão aptos para essa vacinação? Quantos ainda precisam ser estruturados e o que falta para isso? Ele complementa, como vai ser a divisão da vacinação para não haver filas, principalmente entre os idosos? Pode ser por mês de nascimento, ordem alfabética, existe algum protocolo para isso? Secretário Edson Aparecido. A Prefeitura de São Paulo, nós, a Secretaria Municipal, nós já organizamos toda a estrutura para a vacinação na cidade. Iniciamos esse trabalho no final de mês de novembro, início do mês de dezembro, quando o prefeito Bruno Covas, inclusive, liberou um recurso extra-orçamentário para que a gente pudesse proceder o término da compra de 15 milhões de seringas, 15 milhões de agulhas, já adquiridas pela Secretaria, todo o transporte logístico da vacina com carros e caminhões refrigerados, pela empresa que vai fazer esse trabalho. Nós teremos 12 mil auxiliares das nossas unidades de saúde, 15 mil profissionais de saúde, ou seja, 27 mil pessoas envolvidas no processo da vacinação. Nós temos inicialmente 1.000 postos fixos, que são as unidades de saúde, e 2.000 postos satélites, que estarão sob a coordenação desses postos fixos da Secretaria de Saúde. Todos eles georreferenciados. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura deve divulgar logo mais exatamente aonde serão esses postos. Por quê? Porque isso nós dependemos da quantidade de vacinas que virão do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. E na hora que nós tivermos, então, a definição desta quantidade para a primeira fase de vacinação, que são os profissionais de saúde, que são os idosos e a população indígena, nós então teremos uma campanha de comunicação para poder informar a população. Mas, de qualquer maneira, toda essa estrutura já está montada pela Secretaria e nós, obviamente, vamos abrindo e vamos divulgando os postos satélites na medida da quantidade de vacina que nós fomos recebendo. Aqui, o município tem uma tradição de vacinação em massa muito grande, né, que a gente deve reproduzir. E vários mecanismos, né? Nós temos os mecanismos do drive-thru, as entidades, a Secretaria vai fazer a vacinação
dos idosos que estão em instituições de longa permanência, os seus funcionários, nesses locais, os nossos profissionais vão se deslocar, ou seja, nós teremos não só, inclusive, os postos de vacinação, mas vários mecanismos que a gente vai poder exatamente administrar a vacina. A vacinação dos idosos, a vacinação é de porta aberta, nós não vamos chamar os idosos eventualmente pelo nome ou pela data de nascimento. O idoso, estando dentro do critério estabelecido pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, ele chega numa unidade, ou nós vamos no local onde ele está, eventualmente, e ele vai ser vacinado. Então não vai ter, porque colocar mais critério nesse aspecto, ao invés de evitar a aglomeração, que é todo o nosso objetivo de ter uma rede muito capilarizada, pode no final causar aglomeração. Então, o funcionamento da vacina, eu diria assim, é um funcionamento de porta aberta. O idoso chegou, ele será vacinado. Obrigado, secretário Edson. Lembro que a gente deve fazer uma autocoletiva quando for do início da vacinação, até para falar do aplicativo, né? Fernanda? Nós não temos mais perguntas dos jornalistas. Com isso, agradecemos aqui o vice-prefeito, os secretários presentes e a todos que nos acompanharam de forma virtual via YouTube. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado.